Para uma pessoa se tornar uma profissional de cartonagem, fazer com perfeição e arrancar suspiros nos clientes, não precisa ter um dom especial ou ser uma artista plástica. Precisa aprender da forma certa, ou seja, seguir um método claro e objetivo, sem muito rodeio, um método que não esconda o pulo do gato. Por isso, na aula de hoje, vamos falar do roteiro para você aproveitar 100% a viagem. Eu me chamo Caroline de Freitas, sou empresária, fundadora do Ateliê K Freitas e criadora do curso Cartonagem Lucrativa com a K. Seja bem-vinda ao workshop 10K com cartonagem. O meu objetivo aqui é mostrar a exata jornada que eu e minhas alunas fizemos para faturar mais de R$10 mil por mês apenas com a cartonagem. E isso começando do zero, sem material, sem faca especial, sem equipamentos, sem clientes, sem experiência nenhuma. E na aula de hoje vamos falar do roteiro perfeito, ou seja, qual é o método certo que você precisa para trilhar o caminho e faturar mais de R$10 mil por mês. Só que antes de dar sequência, eu quero agradecer as mensagens que eu recebia aqui no blog e no WhatsApp. Muitas, mas muitas mensagens de agradecimento. Obrigada pelo carinho. E para falar de roteiro, você precisa saber o destino e o meio de transporte antes. Por isso, se você não assistiu a aula 1, pode ser que você não entenda a aula de hoje, porque elas são uma sequência. Se for o seu caso, aperte o pause dessa aula, clique abaixo para assistir a aula 1 e depois volte aqui. Na aula passada, nós definimos o destino, que é faturar mais de R$10 mil por mês. Definimos também que o transporte seria a cartonagem. E agora eu vou te mostrar o roteiro para aproveitar ao máximo a viagem e chegar no objetivo. Agora, se você é como eu, deve estar pensando assim: o que a Kai está falando parece bom demais para ser verdade. Se eu estivesse no seu lugar, era o que eu estaria pensando. Afinal, quem está ganhando mais de R$10 mil no Brasil hoje? Eu vi em uma pesquisa sobre o salário médio do brasileiro e fiquei chocada. Sabe qual o salário médio de um dentista? R$3.500. Do professor, média de R$2 mil. Vamos melhorar isso. Por exemplo, fisioterapeuta. Sabe qual é o salário médio de um fisioterapeuta? R$4 mil. Por isso eu entendo você. Para ganhar mais de R$10 mil no Brasil, está difícil até para quem tem diploma, pós-graduação e um monte de cursos. Sinceramente, eu olho para os lados e parece que eu vivo em um mundo paralelo. Enquanto a maioria está reclamando que está difícil, que o mercado está horrível, que o dinheiro sumiu, eu tenho muito trabalho e pedidos que não acabam mais. Tenho que recusar muitos. Hoje, por exemplo, que dia que você acha que eu estou gravando esse vídeo para vocês? Hoje é domingo, dia de semana? Esquece. A agenda de pedidos está sempre lotada. Mas como eu vou chegar no seu nível, cara? Uai, do mesmo jeito que eu comecei, dando o primeiro passo, aprendendo da forma certa, sem precisar investir. Vou te ensinar a começar o seu negócio do zero e ainda vou te mostrar como vão te pagar bem para você aprender. Diferente do mercado tradicional, onde você investe um rio de dinheiro em uma faculdade e para depois ir para o mercado e receber um salário abaixo do que merece, aqui eu vou te mostrar a cartonagem que é realmente lucrativa. Vamos para a aula da maleta divertida, que a gente continua essa conversa por lá. Durante a aula, eu vou falar sobre os 3 grandes erros das pessoas que querem iniciar na cartonagem. Vamos para a aula? E na aula de hoje nós vamos aprender a como fazer essa linda maleta cartonada. Essa maletinha eu coloquei como opção um estojinho acoplado aqui dentro, tá? Personalizado. Aqui eu coloquei alguns lápis de colorir e também personalizei um caderninho com recorte especial. Na aula de hoje eu vou dar uma outra opção, é a mesma maletinha, mas com um preenchimento diferente, tá? Por quê? Eu quero mostrar para vocês que com esse simples projeto você consegue elaborar várias lembrancinhas com o mesmo material. Aqui eu tenho a tela de pintura, massinha de modelar, tinta guache e o pincel, que vai ser a opção que eu escolhi aqui para a gente poder preencher a nossa maletinha. Aqui eu tenho a arte impressa, eu escolhi essa opção como
o ursinho aqui na floresta, mas você pode personalizar conforme desejar. A espátula, a dobradeira, uma caneta, pode ser um lápis também, o que você tiver aí no seu ateliê, tesoura, régua de patchwork, a base de corte, o papel Color Plus. Eu escolhi esse tom aqui, mas tem diversos tons, isso aí também fica ao seu critério e ao tema que você vai escolher. Esse recipiente aqui eu gosto de usar para colocar a cola, que aqui eu consigo ter, né, passar a cola branca e retirar o excesso aqui. Um pincel grosso, mas pode ser também um mais fininho que você tiver aí de fácil acesso. E aqui eu tenho os pedaços de roller. Eu vou ensinar a vocês como marcar a caixinha toda do zero, tá? Sem precisar de faca ou nenhum outro equipamento. A gente vai montar a caixinha somente com o estilete. Esses dois pedaços aqui são os pedaços da capa. Eles têm 29 por 19 centímetros. E esse aqui é o que vai fazer a lombada da caixa, que tem 29 por 3 centímetros, tá? Que não é 13. 3 centímetros. As réguas de encadernação. Tem aqui as suas espessuras, 1,5, que eu vou explicar para vocês durante a aula. A de 6 milímetros, que é o espaçamento. Fio de cabelo. Uma régua de alumínio. Elástico. E o durex ou fita crepe. E o estilete. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço a marcação aqui da nossa caixa. A nossa caixa, esse papel aqui tem 34 por 24 e eu escolhi a altura dela com 3 centímetros. Então, primeiro, eu vou vir aqui com a régua de patchwork. Essa régua eu gosto muito de utilizá-la porque facilita as marcações aqui com a linha, tá? Então, eu vou colocar ela aqui bem rente ao nosso roller. Eu vou fazer a marcação dos 3 centímetros. Vou fazer isso em todos os lados. Agora que eu fiz a marcação das linhas, eu vou fazer o corte com o estilete. Eu gosto de utilizar sempre a régua de alumínio, que ela te dá mais firmeza. Tá? Você vai passar o estilete sem fazer força, para não vazar o papelão, só mesmo fazer o vinco da nossa caixa. Tá vendo aqui, gente? Eu tô utilizando a mesa que eu tenho aqui em casa mesmo. Essa mesa é de vidro e ela auxilia aí nesse processo. Você pode utilizar aí a mesa que você tiver em casa, uma mesa de vidro, de mármore. Se você ficar com receio da mesa estragar, né, com o estilete, você pode utilizar a base de corte. Como aqui é de vidro, eu acredito que não tem nenhum problema não. Vou conferir para ver se as marcações ficaram firmes. Vou marcar aqui um pouco mais forte. Antes de cortar, pra gente poder definir a nossa caixa, eu vou fazer o empastamento, tá? O empastamento nada mais é que o revestimento do papel Color Plus com o nosso papelão roller. Eu indico sempre que você utilize o papel Color Plus com a espessura de 120 gramas, porque é uma gramatura que vai te deixar manusear aí adequadamente.
Não vai ficar, nem vai te dar bolha, né? Não vai ser muito fino e nem muito grosso, que pode dificultar o seu trabalho aí. Você vai espalhar bem a cola. Você pode espalhar com pincel ou rolinho. Espalha bem a cola sem deixar esses excessos. Isso aqui pode dar bolha no seu processo aí. O primeiro grande erro que a pessoa pode cometer quando quer iniciar na cartonagem é acreditar que vai conseguir aprender sozinha, tá? Na verdade, assistindo vídeos no YouTube ou outra plataforma, esse é um dos grandes erros. Imagina se eu tivesse ido para o Chile sem nenhum roteiro. Eu ficaria totalmente perdida, sem um norte a seguir. É o que acontece quando a gente assiste ou tenta aprender assim sem um auxílio. Por isso que aprender com o método é muito importante. Aqui eu colei o roller. Você vai virar e vai passar a espátula aqui. Alisa bem, tá? Pra não deixar dar bolha no seu trabalho. Depois que eu fiz isso, eu vou vir com o estilete. Eu vou tirar aqui os excessos do papel. Corta bem rente ao papelão. E esses excessos assim é bom você guardar, tá? E agora que você revestiu, no caso aqui é bom deixar esperar secar um pouquinho. Eu não vou deixar por causa da aula aqui, mas é bom você deixar aí no seu ateliê. E agora eu vou tirar esses cantinhos aqui da marcação que a gente fez. Você pode usar a régua, com auxílio à régua, ou mesmo as marcações. Como a gente já marcou a caixa, isso facilita você retirar esses excessos aqui. O segundo grande erro é você querer aprender com quem não está mais ativo no mercado. É como se você fosse para uma cidade e fosse guiado aí por um guia que não conhece a cidade ou que conhece só por fotos. Você quer ter sucesso? Aprenda com quem está ativo no mercado e tendo sucesso. Gente, eu tô com um estilete aqui que eu acabei improvisando, tá? Porque o que eu uso mesmo no ateliê, ele não tava aqui disponível. Com esse estilete aqui tá demorando um pouquinho mais pra gente cortar. Mas com o estilete profissional, um estilete de boa qualidade, uma ou duas passadas no máximo, você já consegue tirar essas emendas aqui da caixinha. E agora a gente vai fechar a nossa caixa. Com o auxílio da dobradeira, você vai passar ela aqui para poder fazer o vinco da sua caixa, não deixar que o papelão enrugue, tá? Esses cuidados que eu tô passando aqui para vocês na aulas são assim um pulo do gato para deixar a sua peça com qualidade, com o acabamento perfeito. Faça isso em todas as marcações. E agora você vai, com o auxílio aí do seu durex ou da fita crepe, você vai fechar a sua caixa. Fazer isso nas 4 laterais. E agora a gente tem a caixa aí prontinha para poder receber o acabamento aí. E agora eu vou vir com a nossa lateral para poder revestir a caixa. No ateliê eu não tinha o pedaço de um papel para poder revestir a caixa inteira. E eu achei interessante trazer com a emenda mesmo para poder explicar para vocês e vocês não ficarem presas. Ah, eu não tenho papel para revestir tudo, eu não vou conseguir fazer. É mentira. Dessa forma aqui vocês vão ver que não vão ficar com nenhuma emenda, tá?
só medir aqui para vocês para confirmar a altura. Aqui eu tenho 3 centímetros, que é a altura da nossa caixa. E eu sempre gosto de colocar 2 centímetros para cima para fazer o revestimento para dentro e 2 para o nosso fundo. Então aqui nosso papel tem 8 centímetros. Eu vou passar a cola aqui na nossa lateral maior da caixa. Você espalha bem a cola, tá? Para não ficar excesso de cola. Vou passar um pouquinho aqui também no cantinho. Feito isso, eu vou vir aqui com a nossa régua de encadernação. Eu gosto de utilizar a régua porque isso vai te dar um acabamento perfeito. Então todas as laterais da caixa que você for revestir vão ficar do mesmo tamanho. Isso é um pulo do gato, mas que vai te dar esse acabamento aí perfeito, que é o que a gente busca e o cliente também. Eu venho aqui também, eu vou colar aquela lateralzinha que eu passei a cola. Aí você vai fazer a marcação ou com a mão ou com a dobradeira, o que for melhor para você. E aqui também eu venho com a espátula, para não deixar dar bolha na nossa caixinha. Feito isso, agora você vai continuar passando a cola em todas as laterais. Se você quiser conferir aqui para ver se tá alinhado o mesmo tamanho, você coloca ela aqui uma base de apoio com a mesma medida da outra lateral. Terceiro grande erro é colocar brinco e colar em pavão. O pavão ele é bonito por natureza, ele não precisa de mais enfeite. O ateliê de cartonagem lucrativo ele precisa ser prático e resolver a necessidade do seu cliente. Por exemplo, essa caixa que a gente está fazendo aqui na aula, eu consigo vender ela fácil a R$45. Se eu começar a colocar a impressão dessa caixa ou buscar um outro material que seja terceirizado, essa caixa vai facilmente a R$70. O problema é que se eu fizer isso, quem que vai comprar uma caixa com um valor tão alto? Você precisa produzir as peças que realmente vendem. Agora aqui tá vendo que o papel acabou, a gente vai precisar fazer a emenda. E o que eu indico? É sempre você colocar o outro pedaço sempre aqui na sua lateral, tá vendo? Porque na hora que você for revestir aqui, o cliente não vai reparar. Como aqui a gente vai colocar a lombada, que vai ser a lateral maior, tenta sempre se atentar a isso, fazer as emendas ou as marcações para que terminem na lateral que vai ficar a lombada, que aí você vai ter um acabamento perfeito. Você vai passar a cola aqui. Essa caixa aqui, eu tive o custo para poder produzir ela em média de R$ 7,50 a R$10, tá? Então você consegue aí um lucro muito alto com a venda dessa caixinha. Levando em consideração aí que eu vendo ela a R$45 fácil, tá? Isso também pode depender muito do material e dos itens que você vai colocar dentro da caixinha. Isso vai de acordo com o perfil do seu cliente, o que ele deseja como lembrança. Então você pode variar aí e aumentar a sua lucratividade. Papel eu alinho bem aqui, tá? Eu vou vir com a espátula novamente. Pode usar a espátula ou a dobradeira ou mesmo a mão que você tiver aí para poder utilizar. Aqui você pode virar a sua caixa e tirar o excesso com o estilete. Aqui eu não vou tirar, eu vou tirar aqui mesmo com a tesoura, tá? É só você colocar bem rente aqui e cortar o seu papel. Agora a gente vai para o acabamento final. Eu sempre dou uma apertadinha aqui nas pontas para poder facilitar a marcação da nossa dobra. Você vai vir aqui com a tesoura
e vai dar um pico em 45 graus. Não precisa se aproximar muito do seu roller para não ficar a rebarba aqui e aparecer ele na hora que a gente for virar a nossa peça. Fazer isso nas 4 laterais. Feito isso, a gente vai passar a cola aqui por dentro para poder dar o acabamento. Uma dica importante também, você tem que sempre se atentar. Se eu tô começando aqui com o lado maior, eu tenho que fazer esse lado e o outro lado, ou vice-versa. Se você começar pelo menor, também você vai dobrar um lado e depois o outro. Passa cola. Tenta não passar muita cola ou não deixar muito excesso de cola para não manchar na hora que você for dobrar e dar o acabamento na sua caixa. Passar aqui a dobradeira para ficar sem nenhuma bolha. E agora eu vou dobrar essas outras 2 laterais menores. Feito isso, eu vou vir aqui para a nossa parte de baixo. Aqui embaixo você não precisa ter tanto aquele cuidado ali em cima, porque quando a gente for colocar a capa ele não vai aparecer esse acabamento. E aqui também eu já vou passar a cola nas 4 laterais. E aqui tá pronto a nossa caixinha toda revestida. Agora a gente vai para a capa. Aqui eu tenho a nossa arte, eu fiz a laminação com papel contact, que é o que eu tinha aqui, mas você pode também laminar com vinil transparente, tá? Essa laminação, ela vai proteger a sua arte, não vai deixar que ela desbote, ou se cair alguma coisa aqui, você consegue limpar facilmente. No ateliê, eu utilizo a impressão com papel jato de tinta, tá? Eu tenho uma impressora também a laser, mas eu gosto assim do efeito da jato de tinta. Particularmente, eu não faço a impressão no vinil, porque teria que ser um trabalho terceirizado. Eu já até fiz esse teste aqui no ateliê, mas foi assim um pouco frustrante. Eu não gostei da qualidade da arte e eu também tive dificuldade porque eu tive que esperar secar. Então, assim, para uma produção que você precisa entregar ao seu cliente de imediato, né, vamos dizer assim, você tem todo esse trabalho. Então, aqui a gente gosta de utilizar dessa forma, porque dá um acabamento profissional e você tem uma qualidade perfeita também de um material que vai durar muito. A laminação, nesse caso aqui, eu utilizei a com brilho, mas você pode usar ou brilho ou a fosca. Vai muito do seu gosto mesmo. Aqui eu vou tirar o liner. Esse papel que a gente utilizou aqui é um papel adesivo. E agora com a régua de encadernação aqui, ela vai facilitar a gente a posicionar corretamente os papéis da caixa. Lembrando que eu sempre deixo uma sangria de proteção aqui de 1,5, tá? Vou vir aqui com a nossa lateral, que é de 29 por 19 centímetros, e vou posicionar ela aqui. Como é adesivo, você não precisa ter aquele cuidado de ficar voltando aqui toda hora para poder alisar. Você alisa aqui e depois que finalizar, que eu colocar as 4 laterais, a gente passa ou a mão ou a espátula para poder tirar uma bolha que possa ter ficado. Aqui eu vou deixar o espaçamento de 6, vou vir com a nossa lombada e vou posicionar ela aqui. Aqui eu usei o espaçador de 6 milímetros, tá? Para poder dar essa distância aqui na hora da gente revestir a caixa. E agora eu venho aqui com a lateral, a outra lateral maior, e posiciono ela aqui. Feito isso, você pode vir com o estilete ou com a tesoura. Aqui tem a opção de você usar essa ferramenta que é o fio de cabelo. Nessa aula eu não vou utilizar porque a gente quer dar uma aula
com os materiais que você tem aí no ateliê. Então aqui, se você fosse usar, você colocaria aqui e cortaria com o estilete. No caso aqui eu vou cortar com a tesoura mesmo, para você ver que não ficar preso só a ferramenta, você consegue utilizar aí sem. O que você tem que levar em consideração é que você não pode cortar muito rente, você tem que deixar mais ou menos 1 centímetro aqui. 1 centímetro não, 1 milímetro de distância. Você vem aqui e corta, que na hora que você dobrar não vai aparecer a pontinha do seu papelão. Vou fazer esse processo nas 4 laterais. Agora você vai dobrar as laterais da sua caixinha. Lembrando sempre, se você começou com a lateral maior, você tem que fazer as 2 laterais maiores para depois dobrar a menor. Pode vir com o auxílio da dobradeira ou mesmo com a mão para poder alisar e deixar bem rente. Aqui nas quininhas é sempre importante você dar uma quebradinha aqui nessa quina. Vai te auxiliar aí na hora do seu acabamento. Agora eu venho aqui. E desse lado também eu vou fazer a mesma coisa. Você dá uma quebradinha aqui na quina, joga pra dentro mesmo, e aqui também a mesma coisa. É um cuidado que você tem que ter, às vezes você acha que é bobeira, com um acabamento bem perfeitinho aqui na sua lateral. Feito isso, você vai virar a sua caixinha e vai passar aqui a dobradeira, a mão, só pra evitar que tenha algum tipo de bolha na sua caixinha. Faz a marcação também do vinco. E agora a gente vai revestir aqui a lateral da nossa caixa para não aparecer. O que eu gosto de fazer toda vez que antes de revestir é posicionar a nossa caixa aqui. Verificar, essa aqui é a capa. A nossa caixinha ela vai ficar assim. Você pode optar por passar direto aqui na sua caixa ou no próprio papel. Agora eu venho com o papel aqui e posiciono ele bem certinho na nossa caixa. E aqui você vem com a capa para delimitar as marcações que a gente vai passar a espátula também. Vem com a dobradeira. Tome bastante cuidado, porque como a gente acabou de passar a cola, se você passar com muita força vai rasgar o seu papel. Aí você vai ter que revestir novamente, não é o que a gente quer. Então tenha sempre esse cuidado com a sua peça. Feito isso, tá tudo coladinho aqui. A gente vai colocar agora o elástico. Antes de finalizar a nossa peça aqui, eu vou posicionar o nosso elástico aqui atrás da nossa caixa. Aqui eu vou vir com a régua de patchwork e vou marcar aqui 2 centímetros.
Feito isso, a gente vai colar agora a nossa base aqui na caixa. Essa espátula aqui ficou uma possível bolha. Confere, tá? Pra ficar bem rentezinho. Feito isso, você pressiona pra aderir. Aqui eu não vou deixar esperar um pouquinho secar, o ideal é que você espere e eu vou passar a cola agora aqui nessa lateral. Não passa até aqui em cima, porque senão na hora que você for dobrar a sua lombada, a sua caixa pode sujar ou rasgar o papel. Não é o que a gente quer. Agora eu venho aqui e colo a nossa lateral. Aqui você pode colocar um prendedorzinho ou mesmo segurar só para firmar mesmo a sua capa. Tá praticamente pronta a nossa caixinha. Aqui eu coloquei como opção pra gente poder preencher, né? Colocar como lembrança. Vou colocar aqui só o Durex para firmar um pouquinho a nossa caixa. Esses itens aqui que a gente falou no começo da aula, tá? Que é a mini tela, tinta e massinha e um pincelzinho. Então você coloca aqui. E tá pronta a nossa lembrança. E eu vou abrir aqui para vocês como que fica aí a sua lembrança quando a criança vai receber aí em casa. Você pode personalizar as tintas, colocar outro tipo de preenchimento ou lembrancinha. Fica bem legal e bem completinha a sua maletinha. E aí, o que você achou da aula? Fácil, né? Utilizando a faca é mais fácil e rápido ainda. No meu curso Cartonagem Lucrativa, eu ensino a fazer sem faca, para quando o pedido for pequeno, e com a faca quando o pedido for grande. Você conseguiu entender os 3 principais erros de quem quer iniciar nesse mercado? Agora eu vou te mostrar o roteiro correto, para você ter velocidade e lucratividade. A primeira coisa que você precisa aprender é fazer as peças que realmente vendem. E por isso que no meu curso eu ensino as peças que mais vendem aqui no ateliê. A segunda, você precisa vender sem ter. Como assim, Cá? Para começar, você não precisa investir em materiais. Você monta uma peça piloto, tira fotos maravilhosas, divulga no Instagram da forma certa e se prepara, porque vai ser um pedido atrás do outro. No meu curso, eu vou dar de presente um bônus extra para as primeiras novas alunas que fizerem a inscrição. Vai ser um kit com todas as peças que realmente vendem que eu ensino no curso, para você montar o seu portfólio e já começar a vender enquanto aprende. Para tirar uma foto linda e postar no Instagram, eu criei um e-book muito completo sobre marketing digital e dicas de fotografia. Você vai arrasar logo de início. Agora, será que esse curso é para você? Se você quer ganhar mais de R$10 mil por mês, realizando um trabalho prazeroso, esse curso é para você. Se você está cansada de trabalhar muito, ganhar pouco, esse curso é para você. Se você tem sonhos e quer realizá-los, esse curso também é para você. Se você não aguenta mais a pressão das empresas, se você quer trabalhar de casa para cuidar dos seus filhos e ainda ter uma boa renda, ou se você está desempregada, esse curso é muito para você. Com ele, você nunca mais vai ficar desempregada. Se você já trabalha e quer ter apenas uma renda extra, também é para você. Se você quer ser reconhecida e admirada pelo seu trabalho, sim, esse curso é para você.
Por isso, independente do seu motivo, o meu objetivo é pegar na sua mão e ensinar tudo o que você precisa para se tornar uma expert. Eu vou ensinar o exato caminho, o roteiro perfeito para você conseguir faturar mais de R$10.000 por mês com cartonagem. Eu vou dar aqui uma visão geral de como funciona o curso Cartonagem Lucrativa, para você conhecer. O curso é dividido em módulos. O módulo 1 apresentando os materiais necessários para começar. Aqui você vai aprender tudo o que precisa sobre tipos de papéis para cartonagem, revestimento, diferença dos rollers, tipos de laminação, tipos de papéis para impressão e modelos de impressão, faca de corte industrial e muito mais. No módulo 2, eu vou ensinar o empastamento caseiro. Módulo 3, a caixa bola especial. Módulo 4, cestinha cartonada. Módulo 5, caixa deslizante com estojo acoplado. Módulo 6, caixa articulada com berço especial. O módulo 7, precificação. Módulo 8, montando portfólio. Módulo 9, tipos de envios e suas diferenças. Módulo 10, fornecedores. Módulo 11, moldes e lista dos materiais. Além do curso ser completo, eu preparei alguns bônus. Primeiro bônus, preparando o seu ateliê para crescer, contratar, formalizar, ficar em casa ou montar um ateliê. O segundo bônus, como administrar o dinheiro com responsabilidade quando o lucro cresce rápido. Pode acontecer, assim como aconteceu comigo. O lucro começou a vir rapidamente. E isso é bom, mas pode se tornar um problema se você não tiver firmeza e ser responsável com o dinheiro. O terceiro bônus, um e-book de dicas de marketing digital e fotografia. Aqui você vai aprender as ferramentas mais modernas para você arrasar nas mídias sociais. O quarto bônus extra, para as primeiras inscrições, eu vou dar de presente o kit portfólio com todas as peças ensinadas no curso, para você expor o seu produto enquanto aprende e já começar a faturar. Não sei se você percebeu, mas o curso Cartonagem Lucrativa tem tudo, todos os segredos para você crescer rápido e forte. Com o roteiro certo, o seu sucesso é só uma questão de tempo. Agora eu vou falar sobre como será a próxima aula. Eu gostei da aula de hoje, foi muito produtiva, né? Além de aprender a fazer a linda caixa, você aprendeu os passos que você precisa seguir para ter um sucesso nesse mercado. A próxima aula é a mais importante desse workshop. Junto com a aula, eu vou abrir as matrículas para a próxima turma do curso Cartonagem Lucrativa com a K. Já tem muita gente interessada e nós vamos abrir poucas vagas para manter a qualidade do suporte. E se você tiver interesse em uma vaga, você precisa estar preparada. Na próxima aula, a partir das 10 horas, vamos abrir as inscrições. Vou te enviar uma mensagem em seu WhatsApp e em seu e-mail para garantir. Fique ligadinho. Na sequência, eu vou deixar mais um depoimento das minhas alunas. Beijos e até a próxima! Oi gente, meu nome é Juliana, estou aqui para falar um pouquinho do curso da K. Foi sem dúvida uma das melhores aquisições que eu fiz nos últimos tempos. O curso é super didático, muito fácil para entender. E eu não tinha a menor noção de cartonagem e estou cada dia mais encantada. Esse é meu primeiro projeto, uma luzinha mágica. Eu fiz com as técnicas que eu aprendi no curso da K. E essas luzinhas vão para uma doação de Dia das Crianças em um orfanato. E eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. Então, se você está pensando em adquirir o curso, pode adquirir sem medo, que é muito bacana. Muito obrigada, Ká. Espero que vocês gostem. É isso. Obrigada.